Fala pessoal, tudo bem? Bom, Rafael aqui de novo. Vamos continuar falando aqui agora sobre a conservação de energia, só que dessa vez nós vamos trabalhar com a parte de geração de energia elétrica, né? Vamos começar falando um pouco sobre isso. No final a gente vai falar sobre a conservação da energia mecânica e eu vou dar um exemplo, correto? Bom, então, quando nós falamos sobre geração de energia elétrica, a gente pode entender que a sua geração em si pode ser obtida a partir de algumas fontes primárias de energia, que a gente pode destacar como, primeiro, através da transformação da energia mecânica, né, utilizadas aí em hidrelétricas, a transformação da energia térmica, né, utilizada através da captação da energia da radiação eletromagnética emitida pelo Sol e a transformação dessa energia em energia elétrica através de placas fotoelétricas, né? Energia eólica, que a gente consegue então fazer com que o vento, né, ele gire aí, mecanicamente turbinas para geração de energia elétrica, através de energia nuclear também, e aí a gente vai ver como que isso pode ser feito, né? Isso pode ser feito através do processo de fusão nuclear, né, que a gente altera a estrutura atômica da matéria para que possa resultar aí uma certa energia para poder ser aproveitada como energia elétrica, né? E a célula a combustível, né? Alguns carros mais novos aí têm utilizado esse tipo de fonte de energia para produção de eletricidade, né? Bom, no caso da energia hidrelétrica, né, o que acontece basicamente é a primeira transformação da energia mecânica na sua forma potencial e a energia mecânica na forma cinética, né? Então, imagine que aqui eu tenho um reservatório de água, né? Com uma grande quantidade de massa de água represada, né? Que aqui tem uma foto de uma hidrelétrica, um tipo de energia que nós temos muito no Brasil, né? Bom, e aí eu tenho uma queda, né? Então, vocês observem aqui que eu tenho uma altura específica aqui, na qual uma certa massa de água vai cair e vai passar através de um duto. E aí, então, aqui eu tinha uma energia potencial, né, que é transformada numa energia cinética, que gira uma turbina, né, e essa turbina, utilizando ímãs gigantes, podemos falar dessa forma, né, com um campo magnético variável que gira no tempo, ela acaba induzindo a produção de energia elétrica, certo? E aí a energia elétrica vai para as linhas de distribuição, que então vai chegar aí nas nossas residências, nas nossas casas, né? Então, é importante salientar, né, que desde o início lá, a gente pode observar que tudo foi uma transformação de determinados tipos de energia mecânica, né, no caso a potencial gravitacional, em energia cinética, até que esse movimento, né, com essa grande massa de água, gira intensamente um gerador, né, que aí, de fato, ele gera essa energia induzida aqui na forma elétrica para as linhas de distribuição. Então, observe que essa transformação de energia, é claro que envolve perda nesse caso aqui, né? Se eu tinha aqui, vamos supor, 1 milhão de joules aqui na energia potencial, não é essa quantidade que vai chegar aqui na energia final, né, para as linhas de transmissão. Eu vou ter perdas aqui da potencial para cinética, por atrito, por energia sonora, diversos outros tipos de energia que acabam dissipando essa energia mecânica ao longo de todo o seu processo de transformação, certo? Então, quando a gente fala que um sistema é não conservativo, é isso, que as transformações de energia, elas não se dão de uma maneira 100% eficiente e mais, né, no caso especificamente da energia mecânica, isso quer dizer que a energia mecânica ela não se transforma em outro tipo de energia mecânica. Por exemplo, não é 100% da potencial que vai se transformar em 100% da cinética. No meio do caminho eu tive uma perda aqui por atrito, né, por calor, por som, vários outros tipos de energia que acabam dificultando esse processo de conservação. Mas a gente vai ver que para determinados alguns sistemas específicos vai ser sim possível a gente levar em consideração esse processo de conservação de energia, tá? Então a gente fala que a energia mecânica, na sua forma potencial gravitacional e cinética, ela acaba se transformando em energia elétrica através do processo da usina hidrelétrica, aí, conforme a gente viu.
Bom, no caso da energia solar é um pouco diferente, né? O que que acontece aqui? É, com a energia solar, nós temos raios luminosos, né? Raios solares, certo? Que incidem aqui sobre a placa, né? O que, que são esses raios? É um tipo de radiação mesmo, que a gente fala que é eletromagnética, que ela é um campo magnético variável no tempo, vocês vão ver isso mais no terceiro ano. Mas essa radiação aqui, ela é da mesma natureza que a radiação do seu micro-ondas, do raio-x, da radioatividade que a gente ouve. A diferença é a energia que ela possui, a frequência, né? O Sol ele emite uma quantidade de energia muito concentrada na região do que a gente chama de visível, o espectro visível é toda essa radiação que a gente consegue enxergar, né? São as cores. E essa energia, quando bate na célula fotovoltaica, você tem um processo aqui, né? Que elétrons são ejetados do seu material, né? Que compõe aí a sua placa fotovoltaica. Aqui você tem um material que a gente chama que ele possui uma função de trabalho, com uma determinada energia que chega aqui nesse material. Eu tenho um elétron que ele é ejetado e ele acaba fechando um circuito de corrente contínua, certo? Que corrente contínua é uma corrente tipo a corrente que você vê quando você liga o seu brinquedo na bateria, né? A corrente vai sempre para o mesmo sentido. E aí, para que a gente possa ter o aproveitamento disso para a nossa residência, que é toda preparada para corrente alternada, que é a corrente que chega nas nossas tomadas, que é aquela corrente que muda de sentido várias vezes por instante de tempo, a gente tem o que nós chamamos de inversor. E o inversor, o que ele faz é converter essa eletricidade DC, de corrente contínua, para uma eletricidade AC, que é uma corrente alternada, para a gente poder utilizar. Então, esse é o processo da transformação da energia solar em energia elétrica através da captação fotovoltaica, certo? Então a gente utiliza muito o silício, que é um grande semicondutor, que é extremamente eficiente hoje em dia para a gente poder fazer esse tipo de transformação de energia. Novos materiais estão sendo desenvolvidos atualmente, né, mas ainda a grande parte das placas fotovoltaicas são construídas com silício, que é um material bastante abundante na superfície terrestre. No caso da energia eólica, né, o que está acontecendo aqui na energia eólica? Você tem uma série de correntes, né? Correntes de ar, certo? Essas correntes de ar, elas vão passando através da hélice da sua turbina, né? E aí essa corrente de ar ao passar pela hélice da turbina faz com que essa turbina gire, né? E ao girar, o que acontece? O processo de transformação em energia elétrica é muito semelhante ao que acontece na hidrelétrica, né? Você tem um ímã aqui que induz uma corrente e aí eu tenho, portanto, aqui uma energia elétrica que é gerada. É claro que a gente pode dizer que também, de uma certa forma, isso vem da energia mecânica do ar, né? O que a gente observa aqui, ó? Você tem uma energia mecânica de movimento, né? Energia cinética mesmo, de movimento das moléculas de ar, que ao colidirem com as lâminas aqui, as hélices do seu gerador eólico, ele faz com que você tenha uma transferência de energia mecânica, e isso gera energia de movimento aqui também, e portanto você tem uma transformação para energia elétrica através de um ímã, da mesma forma que a gente tinha anteriormente, né? Lá na hidrelétrica. Então a gente fala que você tem uma energia cinética de translação, né? Energia de movimento do ar, né? Que translação é movimento de um ponto do espaço para outro, que é transformada em energia cinética de rotação das hélices, que por fim é transformada em energia elétrica através daquele processo utilizando ímãs que eu acabei de falar para vocês, né? Bom, como é que funciona a questão da energia nuclear, né? A questão da energia nuclear é o seguinte: você tem um reator nuclear, né, que pode gerar energias para diversas finalidades. Primeiro, esse reator nuclear pode gerar plutônio para a produção de armas nucleares, o que é uma coisa que a gente não quer, né? E segundo, ele também pode utilizar essa energia para a produção de isótopos radioativos que podem ser até aproveitados na medicina. Tá? E por último, e o mais importante aqui, é a questão da gente utilizar o reator nuclear para a gente poder gerar calor, e esse calor ele vai esquentar a água e vaporizar a água, que esse vapor, aí sim, ele vai ser utilizado para dois tipos de transformação de energia. Primeiro, no caso de submarinos nucleares, né? Esse vapor pode girar o motor de uma turbina, assim como
o sistema eólico faz, e aí você tem uma propulsão naval, que a gente chama aqui, que é a propulsão dos submarinos nucleares, certo? E, por outro lado, esse vapor pode, assim como também, no caso eólico, girar uma turbina que tem um gerador elétrico que, por fim, vai gerar energia elétrica, né? Então, do vapor para frente, da turbina para frente, é exatamente igual ao sistema eólico, por exemplo, né? Hidrelétrico. Então, o reator nuclear tem essas três finalidades: geração de isótopo, enriquecimento de plutônio para armas nucleares e o principal aqui, que é o nosso objetivo, que é a forma de trocador de calor, né? Bom, o que acontece é que há uma divergência muito grande nessa questão da energia nuclear, né? Muita gente condena, enfim, pelos episódios que já ocorreram na história, sobretudo grandes desastres, né, como Chernobyl, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo. Porém, é uma das energias mais eficientes que existem, porque apesar de ser um tipo de energia não renovável, porque consome materiais específicos de pouca abundância na natureza, mas a geração de energia ela é extremamente alta. Então, com pouquíssimas gramas de reator, de átomos utilizados no processo de fusão e fissão nuclear, né, no reator nuclear, você consegue gerar uma quantidade enorme de energia que pode, por exemplo, iluminar uma cidade inteira, enfim. Então, pela característica de produzir grandes quantidades de energia e consumir pouco combustível, é sim uma energia que ela é muito utilizada, por exemplo, em países desenvolvidos mais centrais, que não possuem outras formas de captação, como ondas do mar ou hidrelétricas, porque não tem os rios que nós temos no Brasil, por exemplo. Enfim, ela é muito menos poluente do que, por exemplo, a termoelétrica, que aí sim queima um combustível fóssil, muitas vezes o carvão, e produz, portanto, uma quantidade de lixo, de poluentes para a atmosfera muito maior do que, fazendo essa comparação com a quantidade de energia produzida, muito maior do que a própria geração de energia pelo processo nuclear. Então, a termonuclear é basicamente assim: você tem um reator nuclear aqui, né, que é células nucleares que produzem uma grande quantidade de calor, né, e aí esse sistema ele aquece aqui a água, vaporiza, e esse vapor faz todo aquele processo de turbina e geração de energia elétrica que a gente já conhece, certo? É, Alguns núcleos atômicos que são transformados, né? Basicamente é o urânio, sobretudo, mas também o tório e o actínio, certo? Bom, existem duas formas de você liberar energia por processos que envolvem núcleos atômicos: a fissão e a fusão nuclear, certo? Hoje a gente trabalha basicamente todas as usinas nucleares com o processo que nós denominamos de fissão nuclear, que eu vou explicar como é que funciona, né? Há uma corrida muito grande atrás do processo de fusão nuclear. Por quê? A fusão nuclear ela é um processo que ocorre justamente nas estrelas, como no nosso Sol. Então, é um dos processos onde você tem a maior liberação de energia envolvendo núcleos atômicos, certo? Mas a tecnologia né, nossa, que a gente, no ponto que nós estamos, a gente ainda não consegue ter uma usina tecnologicamente viável funcionando a partir do processo de fusão nuclear. Né? Todas as usinas nucleares operam utilizando o fenômeno de fissão nuclear. Ocorre que alguns laboratórios, sobretudo na Alemanha, estão muito avançados na pesquisa para dominar o processo de fusão nuclear, o que vai ser uma revolução, uma próxima revolução, porque a gente pode basicamente fazer uma comparação que a fusão nuclear está para a fissão nuclear, assim como a computação quântica está para a computação convencional. Quer dizer, a gente vai elevar um padrão muito alto de produção de energia que jamais tivemos na história da humanidade, caso a gente tenha o domínio do processo de fusão nuclear. Bom, mas então vamos saber como é que isso funciona, né? No caso da fissão nuclear, você tem um nêutron que é projetado na direção de um núcleo de urânio 235, né? E aí o que acontece é que você tem, com esse nêutron sendo projetado para esse urânio, você tem uma dissociação do seu núcleo, que era altamente estável, por forças muito mais intensas do que as próprias eletromagnéticas que nós temos, e essa dissociação faz com que o seu urânio ele seja dividido em césio e rubídio, né? E aí, por exemplo, nesse processo da fissão, então, né, você
quebra o núcleo atômico do urânio né, e além desses outros átomos aqui, você tem uma liberação de mais nêutrons, né? E além dessa liberação, né, dessa quebra dos núcleos atômicos, você tem uma liberação altíssima de energia, né? 200 megaelectronvolts. Vamos lembrar que mega é 200 vezes 10 a sexta electronvolts. Só que isso daqui é para um átomo, certo? E você imagina quantos bilhões ou trilhões de átomos você tem no sistema controlado nesse processo de fusão. Então, é uma quantidade de energia absurdamente muito grande no processo de fissão, que é, portanto, é uma ação que vai provocar a divisão do átomo para formar outros átomos mais leves, liberando grande quantidade de energia e nêutron livre, certo? No caso da fusão, você tem, por exemplo, que ocorre muito no Sol, você tem aqui o hidrogênio H2 e o hidrogênio H3. O hidrogênio, na verdade, ele tem apenas um próton no seu núcleo, correto? E aí, no caso específico que nós temos aqui, o deutério, que é o H2, ele já é um hidrogênio enriquecido, assim como o H3. Quando você tem a fusão nuclear, você tem a junção desses dois hidrogênios que formam um átomo instável, hélio, que possui 2 prótons no seu núcleo e 3 nêutrons, né, um hélio 5. Ele dura pouquíssimo tempo até que você tem uma ejeção de um nêutron, fazendo com que você tenha, portanto, uma quantidade de energia muito grande sendo liberada, né, tanto pelo nêutron quanto pelo novo átomo de hélio, né, produzido a partir dessa fusão dos dois átomos de hidrogênio. Então, diferente da fissão, a fusão é, justamente como o próprio nome diz, a fusão, a junção de dois átomos para a formação de um novo átomo, e esse processo faz com que você tenha uma liberação absurda de energia, né? Então, é a união de dois ou mais núcleos atômicos produzindo um único núcleo maior com liberação de grande quantidade de energia. Mas observe que é o seguinte, você tem dois passos. Você tem um passo onde você junta os dois átomos inicialmente, só que ele fica muito instável. Esse é um processo que dura muito pouco tempo. E logo ele já se rompe novamente, liberando uma quantidade de energia muito grande, né? Bom, e aí para finalizar esse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a questão da energia mecânica e a sua conservação, né? Então, quando a gente fala sobre a conservação da energia mecânica, e aí agora a gente vai focar no nosso escopo de interesse aqui do curso, que é trabalhar com o movimento dos corpos, né? A gente pode falar o seguinte, que o sistema conservativo, né, a gente chama ele dessa forma quando não há perda de energia, certo? Não, mas que energia? Energia mecânica, né? Porque a gente, se você lembrar do vídeo anterior, a energia no universo ela não é criada nem destruída, ela sempre tem um valor finito, só que ela é transformada em suas diversas formas. Mas a gente vai falar que o sistema se conserva quando a energia mecânica, que é a cinética mais a potencial, permanece o quê? Constante, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tinha uma partícula que tinha uma energia potencial de 200 joules e uma cinética de 0 joules, aí ela começa a cair, certo? Então aqui ela foi abandonada. A energia mecânica, 0 mais 200, 200 joules. No meio do caminho, no meio da queda dela, ela possui uma velocidade, certo? E, portanto, uma energia cinética diferente de 0, então a gente colocou aqui inicialmente 50 joules, e depois uma energia potencial que é menor agora. Eu perdi parte da minha energia potencial para ter essa energia cinética, certo? Porque eu perdi a altura, eu estou mais baixo. Então, inicialmente eu tinha uma altura H aqui, ó, e agora eu tenho uma altura H', tal que a H' está menor do que H. Então, a energia potencial 1 aqui, né, ela vai ser menor do que maior do que a energia potencial 2, ou a energia potencial 2 menor do que a energia potencial 1, correto? Bom, porque eu perdi a altura e a gente lembra que energia potencial é mgh, depende da altura. Já a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, depende da velocidade. Por isso que aqui em cima, em repouso, a minha energia cinética era 0, né? Minha energia cinética 1, e a minha energia cinética 2 era 50, porque eu já ganhei velocidade, certo? Ao passo que quando eu chego no chão, eu não tenho mais energia potencial, porque eu não tenho mais altura, né? A altura é 0. Então, toda a energia mecânica que eu tinha se transformou agora em energia cinética. E, portanto, eu tenho uma velocidade aqui muito maior, certo? Então, o que acontece? Porém, a energia mecânica, ela que é puramente cinética,
continua sempre os mesmos 200 joules, porque é um sistema conservativo. Eu só tenho transformação de energia potencial em energia cinética, mas não tenho perda de energia de movimento em si, certo? Já no caso do sistema dissipativo, o que acontece é o seguinte, a energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais energia potencial mais energia dissipada, digamos assim, isso aqui a gente pode falar que é energia mecânica final, tá? Isso daqui, a energia mecânica final, é a cinética potencial mais dissipada, né? Porque se inicialmente eu tinha só 200 joules, a minha energia mecânica era 200 joules, certo? A partir do momento eu perco parte da minha energia mecânica, por exemplo, aqui ó, era 50 joules, energia cinética, e aqui eu não estou mais com 150 joules, estou com 130 joules. Por que isso aconteceu, Rafael? Porque, por exemplo, tem a resistência do ar, que faz com que a minha bolinha esquente o ar. Então eu perco parte dessa energia mecânica para energia térmica, né? Então, nesse caso aqui, se eu tinha 200, a soma cinética mais o potencial, e agora é 180, significa que 20 foi a energia dissipada nesse processo entre o 0 e o 1 aqui, certo? E aqui se eu tinha 180 e agora eu tenho 120, sendo 120 de cinética e 0 de potencial, então daqui para cá eu perdi mais 60. Ou seja, durante toda a minha queda, eu perdi 80 joules. Essa energia que eu perdi, ela, na verdade, eu não perdi, eu transformei ela em outra forma de energia, que nesse caso específico pode ter sido, por exemplo, energia térmica através do atrito do seu sistema com o ar, beleza? Então, a gente vai falar que o sistema é conservativo quando a energia mecânica se conserva, dissipativo quando a energia mecânica não se conserva, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre um exemplo que eu preparei aqui para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Um corpo de massa de meio quilo desliza por uma pista inclinada, passando pelo ponto A. Então aqui eu tenho o meu corpinho, né? Que está aqui no ponto A, ó, certo? Aqui está o meu corpinho. Ó. Ele passa pelo ponto A, certo? A massa dele aqui é igual a meio quilograma, certo? Passa pelo ponto A com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então aqui, ó, nesse momento, né? Qual que é a velocidade dele? Né? A velocidade dele vai ser de 2 metros por segundo, correto? E pelo ponto B, então isso aqui é no instante t0, certo? No instante t, posterior a t0, depois que ocorreu todo o movimento, ele vai passar no ponto B com uma velocidade agora que vai ser diferente, certo? Eu vou chamar aqui a velocidade do ponto A, tá? E aqui a velocidade do ponto B. Essa velocidade do ponto B, ele falou que é de 6 metros por segundo, certo? Considerando a figura, determine se o sistema é conservativo. Como é que a gente vai fazer isso? Para determinar se o sistema é conservativo, primeiro a gente vai achar a energia mecânica em A, depois nós vamos achar a energia mecânica em B, certo? Se a energia mecânica em A for igual à energia mecânica em B, beleza, o sistema é conservativo. Se for diferente, né, se a energia mecânica em B for menor do que a energia mecânica em A, aí não, aí o sistema ele é dissipativo, tá bom? Então vamos ver qual que é a energia mecânica em A. A energia mecânica em A é a energia cinética em A mais a energia potencial em A. A energia cinética em A, ela é dada pelo quê? Pela massa do seu sistema, velocidade em A ao quadrado dividido por 2. Então vamos ver quanto que vai dar isso? A massa é meio quilo, né? Quilo é sistema internacional, beleza. A velocidade está em metros por segundo, então sistema internacional também. 2, tá vendo? A velocidade é 2. Por isso que é bom anotar sempre no desenho todos os dados para você poder se orientar na hora da resolução, certo? Então vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2, certo? Então esse 2 ao quadrado dividido por 2 corta 2 vezes meio, 1. Então energia mecânica, como estava tudo no sistema internacional, 1 joule, certo? Desculpa, energia cinética, né? A mecânica a gente vai fazer agora somando essa cinética com a potencial. A energia potencial no ponto A, ela é simplesmente mgh, tá? Bom, nesse caso aqui a gente pode até utilizar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Quando ele não te der o valor, você pode utilizar 10, que não vai ter tanto problema assim, é uma boa aproximação, tá? Então a massa vai ser meio quilo, sistema internacional, o G é 10 metros por segundo ao quadrado, G, sistema internacional, e o H, a gente observa aqui que é 3 metros, né? Então o H está aqui, ó, né? 3 metros. Então 3, né? Bom, e aí, então vai ficar 3 vezes 10, 30 vezes meio, 15. 15 o quê? 15 joules,
certo? Então, qual que foi a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica no ponto A é a energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A. A energia cinética no ponto A, ela tinha um valor de 1 joule, certo? E a energia potencial no ponto A, 15 joules. Então, a energia mecânica no ponto A, 16 joules, certo? Essa é a energia mecânica no ponto A, 16 joules, certo? Vou até mudar de cor para ficar diferente aqui. Vamos ver agora no caso do B, certo? Do B, olha só, de cara eu já posso falar que a energia potencial no ponto B é igual a zero, porque zerou a minha altura, correto? Então a minha energia mecânica no ponto B vai ser energia cinética no ponto B mais energia potencial, que é zero, ok? Bom, então qual que é a energia cinética no ponto B? Vamos calcular? A massa continua sendo, a gente sabe, né, que a energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2, né? Energia cinética aqui do ponto B vai ser massa, velocidade do B ao quadrado sobre 2, né? Então a massa é meio, né? A velocidade do B, ele falou que era 6, ó, certo? 6 ao quadrado e 6 metros por segundo, já está no sistema internacional, então a gente não se preocupa com unidade. Então vai ficar 6 ao quadrado 36 dividido por 2. Então a energia cinética no ponto B vai ser igual a meio vezes 36 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 o quê? Sistema internacional, joule, né? Então a gente pode até manter esse joule aqui. Beleza? Então a energia cinética no ponto B é 9 joules. Como a energia mecânica no ponto B é igual à energia cinética, porque a potencial é zero, nós podemos dizer, portanto, que a energia mecânica no ponto B é igual a 9 joules. Beleza? Bom, com isso, o que a gente observa? Que a energia mecânica de A é diferente da energia mecânica de B, tá? Né? Ou seja, a energia mecânica de A era 16 joules, a de B 9 joules. Então eu tive uma energia dissipada, quanto que eu dissipei de energia? Pode ser por atrito ou por alguma outra forma. De 16 menos 9. Eu tinha 16 aqui em cima. Embaixo só chegou 9, então eu perdi 7 joules no meu processo de descida. Tá? Então eu posso falar que o sistema não é conservativo. Né? Não é conservativo, baseado nos cálculos que a gente acabou de apresentar. Beleza? Bom, então com isso a gente encerra o vídeo e até o próximo, pessoal. Um abraço.